Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. A gente tem certeza que você já ouviu essa frase. Ela é verdadeira. Mas se tem uma coisa que a indústria capixaba tem nos mostrado, é que também somos do tamanho das nossas conquistas e dos resultados que podemos gerar. Somos uma economia pulsante, com indústria de petróleo e gás, siderurgia, mineração, celulose, mármore e granito, plástico, vestuário, moveleira, agroindústria, alimentos e bebidas, entre tantas outras. Nossa diversidade nos ajuda a superar qualquer desafio. Embora geograficamente pequeno, o Espírito Santo concentra num raio de 1.200 quilômetros a partir da capital, Vitória, 60% do PIB brasileiro. Uma localização privilegiada que, sem dúvidas, sabemos o potencial. Não por acaso, a indústria tem participação direta nos excelentes resultados de exportação do Espírito Santo. Um estado é tão forte quanto a sua indústria. E a indústria não transforma somente matéria-prima. Ela transforma a economia e a vida das pessoas, gerando emprego e renda. E contribui com bilhões de reais no PIB capixaba. É neste cenário que a Findes vivencia o seu propósito: transformar vidas e impulsionar negócios para desenvolver o Espírito Santo. Fazemos isso porque entendemos nosso papel. Uma entidade que representa um dos mais importantes setores do nosso estado: a indústria. A indústria que transforma. Findes, mais do que nunca, pelo futuro da indústria. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, colegas aqui presentes, a todos aqueles que participam. Também parabenizar a Câmara do Vestuário por esse evento, em conjunto com a Findes. E hoje aqui o objetivo desse evento é lançar mais uma rota estratégica de um setor tão tradicional do Espírito Santo. Bom, vamos resolver aqui. Só um instantinho, sempre acontece. Eventos assim acontecem isso e faz parte desse novo mundo. Então, é uma rota estratégica importante. E como o nosso próprio vídeo demonstra, o setor industrial é muito importante para o Estado do Espírito Santo. E a gente vai lançar essa rota, que é uma ideia prospectiva. Desculpa, mas está sem som. Está sem som? O som está fechado. Bom, Vocês escutam? Agora sim. Agora sim. Vamos começar de novo, é isso? Eu acho que sim. Vamos lá. Bom dia a todos. Evento ao vivo faz parte desses acontecimentos. A gente está aqui hoje para mais um lançamento de uma rota estratégica do setor confecção, calçados e têxtil. É um setor tradicional, muito importante para o Espírito Santo. Essa rota estratégica ela pensa o desenvolvimento desse setor para o futuro, através de diversas ações de curto, médio e longo prazo, e é mais uma importante entrega de um setor industrial que pesa muito na participação do PIB do Espírito Santo, e é, assim, uma grande entrega já da nova gestão da presidente Cris Amorini, para quem eu passo a palavra. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Santive. Bom dia, equipe toda do IDES, a equipe do Sistema Findes. Cumprimentar rapidamente aqui quem está nos acompanhando, que é o amigo Dênio Arantes, presidente da FAPES. Obrigada pela participação, Dênio, por acompanhar mais uma entrega da rota. A Estefânia Lima, presidente do Instituto Urdume. Nosso presidente emérito, Lucas Isoton, presente também. Marcos Guerra, presidente emérito da Findes, e o grande amigo e super parceiro junto ao sistema, junto ao entendimento das rotas, que é o nosso secretário de Desenvolvimento, Marcos Knaip. Então, bom dia a todos, obrigada mesmo. Também o presidente da Câmara, né? Acho que o Bruno está participando, queria cumprimentar. Obrigada, Bruno, por aceitar esse desafio. Acho que você começa uma gestão aí da Câmara com bastante entrega prevista, porque é esse o papel da rota. Então, falar do setor da confecção, do vestuário, do têxtil, calçado, para quem está aqui presente, que é o Lucas e o Marcos, já começa um desafio bom, né? Mas o setor é de extrema representatividade. Eu tenho visto que a rota, quando ela
ela faz é bem acolhida, né? Principalmente quando a Câmara, que no caso o setor do vestuário tem uma Câmara muito importante, dali destrincha várias importantes trilhas que a gente pode considerar como boas e futuras entregas. O setor tem grande desafio, a gente sabe aí dos últimos anos, principalmente agora recentemente na pandemia, tudo que foi impactado, a mudança de comportamento de consumo, a mudança também de tecnologia para o setor industrial de vestuário, confecção. Fala confecção, né? Me falaram que eu tenho que falar confecção e não mais vestuário. E eu espero que essa contribuição que o Sistema Findes tem dado nesse plano previsto na gestão passada, essa é a 5ª rota, né? 5ª rota entregue. Para que realmente a gente tenha resultado. A nossa intenção é que a gente tenha elementos suficientes para que todos os setores que estão previstos, são os 17 setores portadores de futuro, realmente conquiste, inclusive utilizando da melhor forma as estruturas do Sistema Findes, aí nós vamos dizer, ligar diretamente SESI, SENAI, IEL, IDEIS e o próprio SINDES, para que possa contribuir para a transformação que o setor precisa e tem uma grande janela de oportunidade esperando. Também não posso deixar de ressaltar aqui o Fundo Inova Modas, né, que está alocado hoje no centro da indústria, que é de grande importância para os projetos que surgem dentro da Câmara do Vestuário e que podem ser muito bem alocados juntamente com o acompanhamento das rotas. Então, assim, eu fico muito feliz, estou curiosa para saber da apresentação da Silvia, que está aqui, que vai falar um pouco mais para a gente também, de fato, ter um bom acompanhamento, é isso que eu espero aí. Bruno, vou fazer essa cobrança pela Câmara, tá? Eu acho que você vai ter um belo apoio ligado à rota estratégica. Então, é isso que eu gostaria de fazer. Acho que depois, no final, eu faço um encerramento, mas eu gostaria de escutar um pouquinho mais sobre a apresentação. Acho que agora a gente passa a palavra para o Bruno e depois, não é isso? Depois a gente passa aqui para a nossa apresentação. Por favor, Bruno. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Para começar, como a Cristine falou, o projeto ele tem total apoio, tem apoio do Fundo Inova Moda, né? E ele tem total apoio da Câmara da Indústria do Vestuário. Eu acho que esse projeto vai ser de extrema importância para direcionar as ações da Câmara do Vestuário. A gente acompanhou uma parte da construção dele até como entrevistado, e a gente viu que ele é um projeto que ele tem uma construção muito sólida e muito representativa. Então, eu acho que ele vai representar bem o que a indústria do vestuário precisa fazer de ação para a gente conseguir chegar nesse final de 2035, que é o planejamento, né, 2020-35, um setor do vestuário melhor do que está hoje. Eu acho que é uma forma de consolidar e organizar essas demandas que o setor tem. Às vezes a gente tem dificuldade de levantar essas demandas para fazer projetos que representem o setor, e ele pode direcionar as ações da Câmara. Então, como eu falei no início, a Câmara vai dar o total apoio e vai direcionar, eu acho que ele vai servir para direcionar as ações da Câmara. E acho que é uma forma da gente conseguir direcionar melhor essas ações num projeto aí de longo prazo. Às vezes a gente faz projetos de muito curto prazo, e ali eu acho que ele tem uma metodologia, pelo que eu li, que tem um curto, médio e longo prazo, então a gente vai conseguir ações mais robustas para a gente poder conseguir alavancar o setor. Cristine, então, está liberado aí. Eu acho que vai ser muito importante para o setor e tem total apoio da Câmara. Deixa eu falar no final com ele. Obrigado, Bruno. A ideia era... Bom, obrigado, Bruno. Eu queria aqui um pouco agradecer primeiramente a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, que participou desse projeto,
acho que está presente na sala também. Agradecer o Fundo Inova Moda e agradecer a Câmara do Vestuário, que desde o início apoiou esse projeto. Agradecer ao presidente Bergamin pelo apoio do Fundo Inova Moda e da Câmara. Agradecer também a executiva Marcélia, aqui presente, que também apoiou desde o início. A gente vai fazer a apresentação agora no final, e depois no final a gente dá a abertura para demais pessoas falarem a respeito do projeto. Vamos compartilhar a apresentação? Só rapidamente, eu esqueci, porque aqui não me deixaram com a tela, eu não estou vendo ninguém, só estou vendo o Santive e a Silva. Cumprimentar o Paulo Vieira, o Zé Augusto, o Bergamin, eu acho que está presente também, então, só para... E José Amarildo Casagrande. Que bom, hein, Zé Amarildo, você está participando. O setor que ter a atenção do Banestes aqui nessa manhã vai ser muito importante também. Obrigada aí pela participação. Vamos compartilhar? Vamos lá. Bom, todos veem a tela. Bom, como eu já comentei aqui, esse é o lançamento da Rota Estratégica de Confecção, Têxtil e Calçado. Pode passar, Silvio, por favor. Bom, acho que, em primeiro lugar, aqui, acho que é importante chamar a atenção. Primeiro, que quando a gente faz essa rota estratégica, a gente analisa toda a cadeia produtiva do setor, não só um setor específico. E aqui a gente traz uma tela da cadeia produtiva e o quadrante aqui circundado em verde mostra, na verdade, onde é a atuação dessa indústria no Espírito Santo, né? Onde que, na verdade, ela se destaca, onde você tem que focar as suas ações, onde você tem que pensar na qualificação da mão de obra e todos os avanços tecnológicos, tudo isso aqui. Mas essa é uma cadeia muito importante, percebam que ela perpassa diversos setores com diversas especificidades. Pode passar, por favor, Silvia. Aqui, acho que é bom... Aqui é bom lembrar que é um setor que, na verdade, é o setor que é o terceiro emprega no Espírito Santo, empregos industriais. Isso monta a 11,2% dos empregos industriais. São mais de 1.000 estabelecimentos industriais no Estado do Espírito Santo, o que corresponde a 14% das indústrias do Estado, a maioria de micro e pequeno porte. Então, sim, só esses dados, seja de emprego, seja de estabelecimentos, mostram a importância do setor, desse setor tão tradicional na indústria capixaba. Acho que é um slide bastante interessante e por que também a Federação das Indústrias escolheu esse setor como prioridade para o lançamento da rota estratégica nesse primeiro ciclo. Pode passar, Silvio. Aqui também algo que a gente chama muita atenção, sempre que a gente fala do setor, ele perpassa quase todos os municípios capixabas, ele está instalado em todos os municípios capixabas, mas, em particular, ele tem uma pujança maior em Colatina, Vila Velha, São Gabriel da Palha e Cachoeiro de Itapemirim. Acho importante chamar a atenção e perceba que aqui a gente está com uma liderança feminina muito bem-vinda, que é o setor também que emprega 8.000 mulheres. Na verdade, é um setor que mais emprega, né, do gênero feminino no Estado do Espírito Santo em termos de empregos industriais. Acho que é muito importante chamar a atenção para isso também. Pode passar, Silvia, por favor. Aqui a gente começa já a falar um pouquinho da crise, né? Vale lembrar que a nossa intenção, junto com a Câmara do Vestuário, era o lançamento da rota ainda no primeiro semestre, mas a pandemia veio a reboque aqui e fez com que nós tivéssemos também que revisar as nossas ações, enfocando nas ações que estão impactadas pela pandemia. É o setor também que vale chamar a atenção, teve a famosa recuperação em V, aqui são dados do comércio e varejo no Espírito Santo. Ele tem uma queda abrupta em maio, mas ele volta e se recupera a partir do momento que você vai flexibilizando as medidas de distanciamento social e a retomada da atividade econômica. Isso é muito importante. Acho que aqui foi até um insight dado com a interação com diversos empresários do setor. No fundo, a pandemia ela não alterou as ações da rota estratégica, né? As ações que são colocadas pelo roadmap, pela essa trilha que a Silvia vai apresentar. Mas ela antecipou diversas ações de uma maneira assim, bastante grande. Então, você passa, de fato, a utilizar plataformas digitais, isso quase que é um senso comum hoje em dia no setor.
Acho que é um setor que, assim como tantos outros, passam a perceber a importância do Big Data, da análise de dados. Então, isso estava colocado na rota estratégica, nas ações que foram elencadas pelos diversos especialistas, mas aqui chama a atenção que isso antecipe muito esse tipo de ação. Pode passar, Silvia. Bom, acho que uma coisa bacana é que também a pandemia traz, né, dado que a pandemia traz esse enfoque mais de sustentabilidade, mas o fato de menos consumo, ou talvez um consumo mais responsável, não significa menos moda, pelo contrário, é um setor muito criativo, que traz, na verdade, diversas inovações. Por exemplo, recentemente eu vi um lançamento de moda em que agora você não tem mais não tem mais o biquíni de praia, você tem o triquíni, porque, na verdade, é a máscara que vai combinar com o biquíni, né? Então, você percebe que a moda faz parte importante no nosso dia a dia. Acho que aqui políticas de transparência cada vez mais perpassam, de uma maneira geral, todos os setores, em particular esse setor também, e sempre ressaltando que o fato que essas ações em si já constavam na rota, elas só foram antecipadas brutalmente pela pandemia. Aqui são outras ações mais gerais que já constavam e tornam-se ainda mais importantes no contexto de pandemia, como qualificação da mão de obra, por exemplo. Aqui a importância do Senai, né, como qualificação profissional. Você tem a concessão de crédito, você tem planejamento de estoques, você tem todas diversas ações que já constavam, mas que também foram aceleradas e incorporadas de maneira no curto prazo por conta da pandemia. Pode passar. E aqui uma coisa que o IDEI sempre faz, que eu, na verdade, eu gosto muito, né, em particular, nesses 3 anos, toda vez que nós lançamos uma rota estratégica, nós estamos sempre preparando um estudo para ser lançado concomitantemente ou logo em seguida. Sim, aí aqui tem um estudo, né? A gente vai lançar o estudo em breve, assim, na próxima semana estaremos lançando esse estudo, que na verdade dá um enfoque, dá uma avaliação do setor no mundo, no Brasil e no Espírito Santo. Não percam também, porque ele é muito importante você estar alinhado com as ações da rota estratégica junto com esse estudo. Pode passar. Bom, agora a gente vai, de fato, para o lançamento da rota estratégica. Nada como passar a palavra para quem liderou esse projeto e vem liderando esse projeto no âmbito da federação e no IDEIS, que é Silvia Varejão, que desde já faço um agradecimento especial, não só porque todo o trabalho que vem sendo feito, mas nos últimos 3 anos vem me aturando sistematicamente, então, nas cobranças, no dia a dia. Ela falará a respeito da rota estratégica e, mais uma vez, quero deixar agradecimento à Câmara do Vestuário, do Fundo Nova Moda pelo apoio e à Federação do Paraná. Muito obrigado. Silvia, com você a palavra. Obrigada, Santive. Bom dia a todos. Preciso da apresentação? Não, é que saiu daqui. Voltou. Obrigada. A rota estratégica para o futuro da indústria do Espírito Santo, né, de confecção, têxtil e calçado, ela está inserida dentro do projeto Indústria 2035. Esse projeto ele é composto por 2 fases. A primeira fase foi a elaboração do setor exportador de futuro para o Espírito Santo, que a presidente Cris mencionou. Esse documento ele gerou o resultado, né, 17 setores que têm uma maior propensão de direcionar e impulsionar o desenvolvimento da economia capixaba. E um desses setores é o confecção, têxtil e calçado. Aqui eu trago a relação de quais setores são esses. Eles estão divididos em 3 eixos: emergentes, estruturais e transversais. E o setor de confecção, têxtil e calçado, ele é um setor estrutural. O que significa ser um setor estrutural? Ele é um setor que ele foi importante para o desenvolvimento da economia do Espírito Santo até o momento. E quando a gente olha a perspectiva de desenvolvimento para os próximos anos, ele vai ser ainda mais importante. Ele é um setor, como mencionado na apresentação do Santive, ele tem capilaridade na geração de emprego e renda e ele perpassa praticamente quase todos os municípios capixaba. Quais são os objetivos da rota estratégica, né? A rota estratégica ela tem basicamente 4 grandes objetivos. O primeiro objetivo é desenhar uma visão de futuro. Como que esse setor ele se enxerga em 2035? 2035 a gente traz mais como um horizonte, né? A gente precisa
pactuar alguma data para que a gente consiga se enxergar lá. Em seguida, a gente precisa identificar quais são as barreiras e os fatores críticos que estão impedindo o alcance dessa visão de futuro. Após, a gente traça ações de curto, médio e longo prazo para que a gente consiga eliminar essas barreiras e alcançar a visão de futuro. E uma parte muito fundamental é identificar quais são as tendências e as tecnologias-chave que vão impactar o desenvolvimento desse setor. Lembrando que a gente está aqui construindo um plano de longo prazo. Para alcançar esses objetivos, a rota estratégica ela tem 3 grandes etapas. A primeira etapa é a atividade preparatória, com o estudo, né, do setor de confecção, têxtil e calçado é um dos resultados dessa atividade preparatória. Então, a gente precisa estudar profundamente esse setor, que vai nos mostrar como que a gente chegou até hoje. Então, após esse estudo, que ali perpassou a economia capixaba desde a década de 50 e de 60, né, depois a gente faz outra atividade preparatória, é a identificação das tendências e das tecnologias-chave que vão impactar esse setor. Após, a gente tem a inteligência coletiva. Então, a equipe técnica estudou, se aprofundou, domina bastante como que esse setor se desenvolveu, mas nós não somos as pessoas que propõem as ações. As ações, elas são propostas pelas pessoas que estão inseridas dentro do setor de confecção, têxtil e calçado. E quem são elas? É a academia, são os industriais, é o setor produtivo como um todo, as entidades de governo e as associações também, né? Elas são muito importantes para o desenvolvimento do setor. Após isso, a gente faz a sistematização do conteúdo, que é a publicação que nós estamos lançando hoje. A inteligência coletiva, né, que é o grande coração da rota estratégica, ela está dividida em 4 grandes etapas, que elas são parecidas, né, e elas se correlacionam com os objetivos. A primeira grande etapa é a discussão da situação atual, onde nós estamos. E ali são os especialistas que vão nos falar, e eles trazem as experiências dele para poder nos falar como que o setor está hoje no Espírito Santo. Após, tem a proposição, né, e o desenho da visão de futuro. Para onde que nós queremos ir? Para onde o setor gostaria de ir, considerando um horizonte de longo prazo? Em seguida, tem as barreiras e os fatores críticos. Se eu sei onde estou, se eu sei qual é a minha visão de futuro, o que eu preciso fazer, né? O que está me impedindo a alcançar essa visão de futuro? Que são as barreiras e os fatores críticos. Por último, tem a proposição de ação, que tem um grande objetivo de eliminar essas barreiras. Então, se a gente encontra alguma dificuldade, a gente propõe uma ação para fazer com que essa dificuldade seja eliminada. A inteligência coletiva, né, que, como eu falei, é uma parte fundamental dessa rota, ela contou com a participação de 84 especialistas. O painel de especialistas ele foi realizado no final do ano passado, aqui na Federação das Indústrias. Em seguida, nós tivemos aberta, né, uma consulta web. Então, como esse é um setor que está pulverizado por todo o Espírito Santo, é muito importante a gente dar a oportunidade de pessoas que não puderam participar do painel de especialistas possam contribuir. E também teve a etapa das entrevistas, né? A equipe técnica do IDEI, junto com a equipe técnica da Câmara Setorial do Vestuário, nós rodamos praticamente o Espírito Santo inteiro, né? Como esse é um setor que está presente de norte a sul, nós rodamos, nós fomos até as indústrias, para ouvir das pessoas que não puderam contribuir nem no painel de especialistas, nem na consulta web, quais seriam aquelas ações necessárias a serem desenvolvidas para que esse setor ele possa ter seu desenvolvimento impulsionado. Então, esses especialistas, né, eles construíram a visão de futuro. Onde que eles se imaginam em 2035, né, quando pensam no desenvolvimento do setor? A visão de futuro construída foi o Espírito Santo ser referência no mercado nacional de moda. Essa visão de futuro ela foi bem debatida no painel de especialistas, ela foi um consenso de todos os especialistas que puderam participar do painel e ela é uma construção do setor, ela é uma construção coletiva. Essas ações construídas para o alcance da visão de futuro, elas estão divididas em fatores críticos, né? Então, nós temos os fatores críticos de integração, mercado, pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia, política pública e privada, recursos humanos e sustentabilidade. São 270 ações de curto, médio e longo prazo direcionadas para esses fatores críticos que vão fazer com que o setor de confecção, têxtil e calçado alcance a visão de futuro almejada. Quando da pandemia, né, em março, abril, a equipe técnica ela voltou os olhares para a rota para que a gente pudesse olhar e falar, vamos fazer uma revisão desse documento, considerando o impacto que o setor estava tendo, né, principalmente com as medidas de distanciamento social.
E ali a gente sinalizou na rota aquelas ações que elas foram identificadas, né, como muito essenciais para o setor, considerando esse contexto de crise econômica e sanitária, né, e um contexto de pós-pandemia. Aqui eu só trago a distribuição das ações, né, de acordo com os fatores críticos e a quantidade de ações que foram identificadas como essenciais para o contexto atual. As tendências e tecnologias chaves que foram mapeadas para o desenvolvimento desse setor, o que a gente verificou, né, com a pandemia, que elas foram antecipadas, elas se mostram ainda mais importantes. Então, a rota ela traz toda a descrição dessas tendências. No site, no portal da indústria do Espírito Santo, tem a apresentação que foi realizada que detalha todas essas tendências para caso alguém queira ver algum exemplo de como essas tendências e tecnologias são aplicadas no setor. Mas a publicação da rota ela também traz toda uma descrição, né, e de como e nós temos ações específicas para fazer com que as nossas indústrias, o nosso setor, ele consiga desenvolver, né, e aplicar essas tendências aqui no estado. Esse é o roadmap. Então, o roadmap ele é uma publicação bem grande, assim, e ele traz de forma sintética o conteúdo da rota. Então, se a rota ela mostra tudo, ela detalha toda a metodologia, nós temos ali quase 100 páginas, o roadmap ele é frente e verso, né? E ele traz a visão de futuro, então o Espírito Santo ser referência no mercado nacional de moda, quais são os fatores críticos, quais são as ações, a marcação, né, para sinalizar aquelas ações que foram identificadas como essenciais nesse contexto de pandemia, e o horizonte temporal, no finalzinho do roadmap, também tem a relação dessas tecnologias que é possível ver a correlação delas com as ações que foram elencadas pelos especialistas. Esse é só um resumo, né, da nossa publicação. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Santivi, para ele poder nos falar um pouco sobre a governança desse projeto. Bom, obrigado, Silvia. Sim, acho que foi uma explanação bastante exaustiva com relação à nossa rota estratégica, o roadmap, as ações. Vou falar um pouquinho da governança. Ela é muito importante. Esses projetos todos eles são muito bons no papel. O Brasil, em particular, tem uma característica de fazer projetos bons no papel, mas a execução nem sempre ela é a mais adequada. E aqui no Espírito Santo, dado que é um estado planejado, que busca se organizar, a gente pensou que a governança desse projeto, em que pese ele ter o nascedouro dele ter sido na Federação das Indústrias, ele precisa, na verdade, da governança compartilhada com o governo do Estado, porque sem o governo do Estado, onde diversas ações são importantes, esse projeto não teria tanto êxito ou nem alcançaria um êxito parcial naquilo que se propõe. Daí veio a governança, veio o acordo de cooperação técnica assinado na semana passada com as sedes, e aqui já em nome da Federação e do IDES agradecer a participação do secretário Marcos Knaip, que prontamente entendeu a importância do projeto. Então, essa governança ela cria um grupo gestor de acompanhamento mais ou menos de 6 reuniões ao longo do ano, tem reuniões semestrais. O grupo gestor ele é composto por diversos órgãos de governo, mais a Federação das Indústrias e o IDES. Tem o comitê executivo, em que a governança, a gestão é compartilhada entre o IDES e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. E aqui também agradecer ao Gabriel e à Silvia, que fazem parte e lideram esse comitê, fazendo com que as ações possam ser entendidas e acompanhadas. Aqui, avançando, só para lembrar que as outras rotas estratégicas já criaram grupos de trabalho. Então, assim, nós temos rota estratégica agroalimentar, nós temos rota estratégica do biotecnologia, temos rota estratégica do petróleo e gás, com diversos grupos em andamento. E agora, com o lançamento hoje dessa rota estratégica, a gente pretende já, em seguida, começar a criar essa governança, que eu mencionei, tão importante, com um grupo de trabalho, rota estratégica, calçado, têxteis e confecção. Será formado em breve, junto com a Câmara do Vestuário, essa participação será importante, enfim, tendo a achar que o monitoramento das ações, as ações em si desse projeto vão render não só no médio e longo prazo, mas também já no curto prazo, medidas específicas que podem ajudar a desenvolver o setor. Acho que é isso, né? Um pouco
Aqui tá toda a rede social do portal. Aqui vocês podem baixar, quem tirar uma foto, visualizar na câmera aqui no QR Code, pode baixar já a rota estratégica. Enfim, e agora eu vou passar um pouquinho para a mediação do debate para Silvia Varejão. A gente tem uma participação importante aqui, não só do Bruno, mas também do Bergamin e de outros que queiram participar. E vamos lá, vamos dar continuidade ao evento. Silvia, por favor. Bom, depois da explanação, né, sobre a rota, eu gostaria de convidar o Bergamin para poder conversar um pouco sobre esse projeto. O Bergamin me ouve bem? Ouço sim. Bom dia, presidente Cris, bom dia, secretário Marcos, bom dia, Bruno, e bom dia a todos. Veja bem, o projeto fala por si, né? Não tem muito o que se falar a respeito da sua importância e relevância na medida que ele já foi construído nesse formato já quase que, eu acho que mais de um ano que trabalhamos nisso. Fico muito feliz de ver ele concluído nesse momento e na condição de ser colocado para funcionar, principalmente o que Santiago disse, agora, por último, com relação à sua governança. De fato, a gente sempre planeja muito, tem muito planejamento estratégico, com muita dificuldade de colocar para operar. Talvez eu vou falar um pouquinho de coisas mais simples, mais práticas, um pouco até às vezes redundante daquilo que sempre falo, com relação ao projeto. Agora, mais, eu diria assim, tão importante, ou mais importante, da sua importância, é a sua oportunidade. Nós estamos exatamente no momento certo de colocar um projeto com esse propósito, porque a gente está numa transição dentro do próprio setor, no Espírito Santo, trocando de geração. Nós estamos com uma oportunidade de ter competitividade, que a gente não vinha tendo um pouco antes, e não só competitividade, decisões estratégicas dos grandes operadores do varejo de moda do Brasil, voltando a deixar a Ásia para comprar no Brasil. O Espírito Santo tem essa característica no seu DNA, um endereço de vestuário que, se ele não tem a expressão ou não se firmou na grande expressão nacional que se deslumbrava lá na década de 90, mas ele se caracterizou por ter uma indústria muito saudável. Aqui a gente nunca tem um ambiente muito depreciado com relação ao emprego, com relação ao meio ambiente, e isso hoje é um ativo importante para merecer preferência das grandes marcas. O que é nosso, então, o nosso grande desafio de agora para frente? É fortalecer o próprio setor da importância que ele tem, da relevância que ele tem. E isso nós precisamos muito de acertar a nossa comunicação. Acertar para dentro, acertar para nós próprios e acertar isso para o Brasil. Nós temos um pouco de dificuldade nisso. Nós ainda somos um pouco desconhecidos com relação a isso. Lá atrás, nós deixamos muito a questão da plataforma de produção, de produzir, e fomos muito para o brand, muito para o fortalecimento de marcas. Este foi um caminho importante, mas não conseguimos sustentar, porque é uma característica do Brasil. Nós não temos marcas aqui de 30, 40 anos, elas são muito voláteis, mudam muito, se altera muito isso, e também nós ficamos nisso. Então, este ambiente da gente tratar a produção, eu acho que é o nosso grande desafio de agora para frente. Certificações, tecnologias para dar competitividade, gestão de custos e estimular para que a gente volte a investir no setor, né? Reposicionar o setor e trazer investimentos. Isso nós vamos precisar muito do governo. Com relação ao que nós falamos muito, da sua grande importância com relação à empregabilidade, é até bastante desnecessário dizer, mas nós sabemos
das características do Espírito Santo. Ele tem grandes projetos voltados aí para uma parte mais do litoral do estado, e nós temos uma outra parte que fica lá com pouca vocação em pequenas cidades para a grande indústria, para criar grandes empregos. Esse é um setor que emprega muito, cria emprego muito fácil, emprego de baixo custo, com baixo impacto, que não precisa muito problema de mobilidade, não tem problema muito de meio ambiente. O problema muito de meio ambiente está mais no têxtil do que na confecção, e aqui a confecção, nós temos um têxtil insignificante, nós temos sim as importadoras, mas não a produção de têxtil, então nós vamos nos fortalecer muito, de fato, na confecção. E como é que funciona isso? Até eu fui uma época lá na China, eu falei, por que aqui trabalha muito homem na indústria? No Brasil nós não temos isso. Eles disseram, olha, é porque o Brasil, aqui as pessoas que vêm trabalhar na confecção, elas vêm do norte ou do centro da China. Então vem o homem, porque a mulher fica em casa cuidando da sua família. Não é nada diferente aqui. Então, nas cidades maiores, os homens se deslocam mais para ir trabalhar nas grandes cidades maiores, as famílias ficam lá nas pequenas cidades. Então, nós, em vez de... Nós temos como levar o emprego para lá. Então, criar esses clusters, essas pequenas cidades, mais para produzir com mais qualidade, com mais valor agregado, para que a indústria não fique tão frágil como ficou. Então, nós estamos numa oportunidade grande, porque nós estamos colocando todos os atores para falar do mesmo assunto, conduzido por um projeto que tem começo, meio e fim, com uma visão de longo prazo. Então, eu acho que nós retomamos, a partir deste projeto, de fato, o rumo da confecção do Espírito Santo. Obrigada, Bergamin. Bergamin, ele é ex-presidente da Câmara Industrial do Setor do Vestuário, e ele esteve à frente da Câmara durante todo o processo de elaboração da rota estratégica. Eu gostaria de conversar agora com Paulo Vieira. Paulo Vieira é presidente do Sinvesco, diretor da PW Brasil, e ele tem fábricas na cidade de Colatina, em Baixo Guandu, e ele também acompanhou esse processo de construção da rota estratégica. Só que o Paulo Vieira, ele teve uma atuação, né, assim como outros empresários do setor, especialmente importante no enfrentamento à pandemia de Covid aqui no Espírito Santo, né, em que as nossas indústrias capixabas, elas se uniram para poder atender as demandas da sociedade, que estavam sendo muito necessárias naquele momento, como a produção de máscaras e de outros equipamentos, né, de proteção individual. E eu gostaria de perguntar ao Paulo como que ele vê, né, pensando no fortalecimento do setor, nessa importância da articulação do setor, e ela aparece, né, como um dos fatores críticos que a gente precisa atuar na rota estratégica. Como que ele está vendo, assim, essa articulação, né, no enfrentamento à pandemia, e a gente ainda não pode considerar um pós-pandemia, mas também numa perspectiva dos próximos anos? Bom dia, Silvia. Bom dia, Cris, Santive. Bom dia a todos. Bom, Silvia, nós mostramos a capacidade de articulação do setor do vestuário nesta crise, tá? Nós apresentamos imediatamente um plano de emergência. Dentro desse plano de emergência do setor do vestuário, para enfrentamento da crise, uma das ações principais foi o Projeto SAFE. O Projeto SAFE, ele é um projeto para, como as empresas ficaram totalmente paralisadas, sem pedidos e sem fonte de renda, nós fomos procurar um caminho. E esse caminho deu no Projeto SAFE, que era um projeto voltado para atender aos EPIs que tinham grande demanda, não estavam chegando do exterior e tinham grande demanda e grande necessidade para o setor de saúde, principalmente, né? E nós vislumbramos essa oportunidade, nos articulamos, tá? Em torno de 40 empresas, procuramos nos qualificar, porque você tem toda uma exigência para produzir
artigos da área de saúde, e tem normas da Anvisa, da BNT, esse tipo de normas todas, e com o apoio do Senai, articulando com as empresas, vão procurar know-how, nos capacitar para atender isso aí e não deixar as empresas parar. Isso eu acho, assim, um plano bastante importante, que ele trouxe, assim, faturamento acima de 40 milhões para as empresas e mostra, assim, que associativismo é uma coisa, assim, muito importante, tá? Nós mostramos que a capacidade de articulação, quando você tem lideranças que estão focadas em resultados para as empresas, isso, assim, traz resultados realmente. As pessoas não se unem em projetos do nada, tá? Tem que ter tem que ter sempre um norte, uma coisa. Eu acho, assim, que a rota estratégica, ela nos dá uma oportunidade agora de você trabalhar no longo prazo. Nós trabalhamos com o projeto SAFE, um projeto, assim, muito rápido, de curtíssimo prazo, uma emergência muito grande, mas ele demonstrou a nossa capacidade e a capacidade de articulação. Imagina num projeto de longo prazo, como é o projeto da rota estratégica, eu acho que tem tudo para nós nos articularmos melhor e fazer esses 13 mil empregos que a indústria do vestuário tem nesse momento, se transformar novamente em 20 mil, que nós já tivemos 20 mil empregos dentro do Estado do Espírito Santo. Eu acho que, assim, é super importante, é um plano bastante amplo para a gente, e eu acho que ele pode trazer, assim, dar esse norte, dar essa segurança, né? Porque nós vimos, assim, nós temos uma Câmara do Vestuário que é bastante forte e atuante, nós temos sindicatos que são atuantes, precisam, claro, eles precisam crescer, ficarem mais robustos. Eu acho que tudo isso aí, temos uma federação que tem dado apoio, tem dado as mãos para os setores, e nós não temos nada que reclamar do setor do vestuário, sempre nós fomos, assim, prioridade dentro da formação de emprego e, assim, aqui no Estado do Espírito Santo, em relação à Federação das Indústrias. E eu acho que a rota estratégica, ela é uma grande oportunidade da gente crescer de maneira, assim, bastante sustentável, de maneira muito, porque o setor, assim, ele tem a pandemia, ela criou, assim, diferentes hábitos de consumo, de várias mudanças, e nós temos que estar, assim, com planejamento bastante sólido para não perder a rota, para não perder o rumo, tá? Eu acho que, assim, o trabalho da Câmara e da SAFE e do Sinvesco foi, assim, super bacana e gratificante. Espero que o Rota Estratégica também a gente possa trabalhar com um rumo bem bacana dentro da Rota Estratégica. Obrigada, Paulo. Obrigada. Gostaria de avisar que as perguntas elas podem ser feitas pelo YouTube da Findes, né? A transmissão está ocorrendo por lá. E eu gostaria de passar a palavra para o Santivi, para que ele possa fazer algumas considerações. Na verdade, assim, vou passar a palavra para... Eu queria ouvir um pouquinho. Primeiro, mais uma vez, agradecer a todo o setor que apoiou o projeto, e, enfim, e como o Paulo Vieira mencionou agora há pouco, o próprio Bergamin, acho que é uma grande oportunidade no momento, e acho que o setor tem uma capacidade de articulação grande, demonstrou recentemente, e acho que a própria elaboração da rota estratégica demonstrou isso. Acho que vai lembrar que talvez das rotas estratégicas já elaboradas, já produzidas, foi o setor que mais trouxe especialistas para debater o seu desenvolvimento. Mas eu queria aqui, se possível, ouvir o secretário Marcos Knaip, um pouco sobre as considerações desse projeto, dessa parceria da Federação, do IDES, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com relação ao projeto Indústria 2035, e depois passando a palavra para a presidente fazer o encerramento final desse evento. Marcos, agradeceria muito sua palavra. Obrigado. Obrigado, Steve. Bom dia a todos.
prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a presidente Cris, uma grande parceira do governo, da Secretaria de Desenvolvimento, sempre buscando aí soluções para o setor produtivo, a vocês aí do IDES, Marcelo, Silvia, os parabéns a toda a equipe. Parabenizar também os empresários, aqui em nome do Paulo Vieira, do Pergamin, cumprimento todos os empresários. É um setor resiliente, nós estivemos juntos aí ao longo dessa pandemia, buscando soluções, o governo chegou a fazer até licitações com dispensa, né, dispensa de licitação, compras com dispensa de licitação, criando aí cotas, né, dividindo para muitas empresas aí do setor, buscando equilibrar as encomendas e fomentar nesse momento de dificuldade. Tem que cumprimentar aqui também o Amarildo, presidente do Banesp. A gente acompanhou o esforço do banco em irrigar com os financiamentos, mesmo diante de todas as exigências e dificuldades que a gente sabe. Cumprimentar o Dênio também, que é nosso presidente da FAPES, um grande parceiro da Secretaria de Desenvolvimento também, na busca de desenvolvimento. E a gente sabe que todos os setores estão passando por alguma transformação. Uns poucos mais, outros um pouco menos, mas a transformação ela é geral e assim também é no Estado, né? O governo busca simplificar, está buscando desburocratizar, procurando realmente estar mais próximo do setor produtivo, para realmente dar esse momento de grandes desafios globais, não é só nossa, a gente sabe que a pandemia ela é global, buscar soluções para todos os setores. A gente, infelizmente, nós não tivemos um único setor, 10 setores, nós tivemos, todos os setores foram afetados, então realmente são momentos de grande desafio, mas a gente busca, com essa aproximação, encontrar soluções, né, em conjunto, porque realmente a gente precisa, como foi lançado agora o Plano do Espírito Santo, um plano construído a várias mãos, uma coalizão, uma união de esforço, principalmente com a FINS e a ação do SEBRAE, na busca dessas soluções. E aqui quero parabenizar também essa nova publicação da FINS, uma importante entrega, Cris, confecção, têxtil, calçado, nós que já estamos aqui trabalhando com o IDES, o Marcelo acho que já fez aqui esse registro, porque a Secretaria de Desenvolvimento entendeu que precisa ajudar a colocar em execução. Os estudos já estão aí, os diagnósticos estão aí, tem roadmaps com as ações já determinadas. Então, o trabalho que a Secretaria está fazendo, via Subcomp aqui, que é a Subsecretaria Subsecretaria, que é o nosso subsecretário Gabriel, que coordena esse trabalho, é exatamente trazer essas informações para dentro do governo, internalizar isso e buscar soluções com o setor produtivo. Acho que é dever nosso utilizar um material com tamanha gama de informações e riqueza de detalhes e soluções. Então, a gente realmente tem buscado aí fazer uma aproximação e este substantivo, com certeza, será mais um trabalho que nós temos pela frente, né? Internar também essa rota estratégica para que a gente possa melhorar a nossa compreensão da indústria de confecção, têxtil, calçado e buscar soluções. Então, eu só queria fazer nessa breve fala, parabenizá-los por esse trabalho e a Secretaria de Desenvolvimento podem contar com a gente, estaremos sempre à disposição no sentido de buscar soluções aí para os setores. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Só reforçando que desde a gestão do presidente Léo de Castro, a gente estávamos sempre buscando essa convergência com o Estado, essa parceria. Ela se implementa agora recentemente, mas ela sempre ocorreu com o governo do Estado, buscando entender como é que é o melhor desenvolvimento econômico para o Espírito Santo. Acho que não tenho dúvidas que a gestão da presidente atual fará a mesma coisa, e buscando até reforçar esses laços de parceria, dado que o objetivo é comum.
Enfim, agradecer mais uma vez a todos e aos industriais que participaram dessa elaboração, a todos aqui presentes, e passar a palavra para a presidente Cris para o encerramento final desse evento. Mas, na verdade, essa aqui, na verdade, é o final de uma etapa, mas, na verdade, o início da etapa mais importante, que é justamente que as ações tenham consequências e, na verdade, venham a desenvolver o setor ainda mais nos próximos anos. Obrigado. Obrigada, Santive. Obrigada, Silvia, pela apresentação. Só para eu entender, a próxima etapa agora, assim, oficialmente é feita a entrega da rota. Qual que é o direcionamento, por favor, Santive? Bom, a gente cria o grupo de trabalho, dada a governança que existe com o governo do Estado, começa agora a priorização de ações, quais são as ações mais importantes para o setor. Essa priorização é feita junto com a Câmara do Vestuário e com o governo. E aí, a partir daí, vai se monitorando e fazendo planos de ações para que elas sejam implementadas. Mas, assim, existe uma priorização e são criados também, naquela governança que mencionei anteriormente, a gente faz ali um grupo de trabalho justamente para implementar essas ações e acompanhá-las para que elas sejam executadas a contento. Acho que é isso. Bom, com certeza são diversas ações que, a partir da rota, a gente vai conseguir alcançar êxito para o setor de confecção, vestuário e confecção, calçado e têxtil, desculpa. E acho que é uma bela entrega que a gente faz no final de um ano difícil, que teve um impacto significante para o setor especificamente, mas com uma boa recuperação, inclusive. E agradecer aqui quem nos acompanhou, agradecer toda a equipe novamente do IDES pelo belo trabalho. Santive já sabe que 2021, a equipe dele já tem um grande desafio, sabe, Silvio? Porque a gente, com certeza, tem belas entregas, mas a gente tem demandas importantes de outros setores para que a gente precisa realmente destravar algumas questões que nesse ano de 2020, geraram ainda mais incertezas. Então, acho que a rota complementa muito mais essa avaliação. Então, agradecer, que todos tenham um bom dia. Obrigado por nos acompanhar. Agradecer também a participação da Cristina Veloso Santos, do Instituto de Desenvolvimento de Cariacica, que está nos acompanhando. Acho que o presidente emérito também, Léo de Castro, entrou no YouTube. E um abraço a todos. Obrigado. Tenham todos um bom dia.